Sabe quando você sente que está fazendo tanto por Deus, mas que ainda parece que falta alguma coisa? Como se sua fé tivesse se tornado um ritual vazio, mas não uma entrega verdadeira. E é exatamente isso que Levítico, capítulo 1, vai falar com a gente hoje. Hoje nós vamos mergulhar em Levítico 1, um capítulo que fala sobre sacrifício, sobre entrega e sobre adoração. E pode acreditar que essa palavra tem tudo a ver com a sua vida agora. Então, se você já chegou até aqui, aproveita, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like, compartilha esse vídeo e não esquece de participar também do nosso 5 a.m., nosso grupo de oração que acorda 5 horas da manhã, cedinho mesmo, toma um banho gelado, cafezinho na mão, o ideal é o café depois, mas se tiver com muito sono, toma um cafezinho e comece o seu dia colocando tudo diante de Deus, entregando as suas primícias ao Senhor. Levítico, vamos contextualizar, é um livro onde Deus ele ensina o seu povo a se aproximar dele. Então, depois de libertar Israel do Egito, Deus chama o seu povo, os seus filhos, para uma vida de santidade, mostrando que a adoração verdadeira, ela envolve sacrifício, ela envolve ordem, que nós vamos ver aqui, e também entrega. Então, no capítulo 1, nós vamos ver os holocaustos, que são aquelas ofertas totalmente queimadas, como um símbolo de uma entrega total para Deus. Então, vamos analisar aqui alguns trechos sobre Levítico 1. No versículo 3, ele fala sobre o animal sem defeito. Olha só o que está escrito. Ó. Se o holocausto for de gado, oferecerá um macho sem defeito. Ele o apresentará na entrada da tenda do encontro para que seja aceito pelo Senhor. Ou seja, aqui Deus pede um animal sem defeito. Isso aponta para quem? Para Jesus. Jesus foi o Cordeiro perfeito, que se entregou sem mancha, sem mácula. A gente estudou isso, inclusive, recentemente em Marcos. Se você ainda não assistiu a nossa série de 16 vídeos sobre os 16 capítulos de Marcos, procure aqui no nosso canal, em algum lugar, a playlist sobre Marcos. E a gente também tem outros livros que nós já estudamos aqui, todos os versículos, todos os capítulos da Bíblia, aliás, como Gálatas, Ruth, Esther, Joel, Ageu, dentre vários outros. Mas esse sacrifício do Cordeiro Perfeito, ele também aponta para nós. Por quê? Porque Deus não quer sobra. Ele não quer o resto da nossa energia, o resto do nosso tempo, o seu tempo quando você está lavando louça, está no carro. Não. Ele não quer o resto do nosso coração. Deus merece o melhor. Eu pergunto para você mesmo agora. Será que você tem oferecido o melhor da sua vida para Deus? Ou apenas a sobra do seu tempo, a sobra da sua energia, o fim do dia, aqueles poucos segundos? Quando você reflete, vamos para o verso 4, que fala da imposição de mãos. Olha aqui, ó. E porá a mão sobre a cabeça do animal do holocausto para que seja aceito como propiciação em seu lugar. Isso aqui é bem profundo. Por quê? Porque o pecador, aquele que pecava, ele colocava a mão sobre o animal, simbolizando a transferência do pecado. Então, o animal, ele morria no lugar dele. Isso aqui é uma sombra do que Jesus fez por nós. Ele levou sobre si as nossas culpas. Jesus morreu no nosso lugar, no seu lugar, para que hoje a gente tivesse vida e vida eterna, quando a gente aceita e confessa Ele como Senhor e Salvador. Então isso nos confronta. Por quê? Será que eu tenho vivido de forma digna desse sacrifício de Jesus? Que pergunta, hein? Ou será que eu ainda carrego pecados que Cristo já levou na cruz? E aí a gente vai seguindo para o versículo 9, que fala do sacrifício totalmente queimado, que está assim, ó. E o sacerdote queimará tudo isso no altar. É um holocausto, oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor. Então não era uma parte do animal, era tudo. O sacrifício, ele era queimado por inteiro. Isso mostra que adorar a Deus não é dar 50%, não é só entregar algumas áreas, é uma vida inteira no altar. Então a Bíblia diz que nós somos chamados para ser sacrifício vivo, como está inclusive lá em Romanos 12:1. Depois é lá esse trecho para você ver. Então Deus não quer migalhas, Deus quer tudo, tudo de nós. E no verso 13, para finalizar aqui nossa análise de Levítico, fala da ordem de Deus, que importa a ordem de Deus, né? Veja o que está escrito. As vísceras e as pernas serão lavadas com água. O sacerdote trará tudo isso como oferta e o queimará no altar. É um holocausto, oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. Então, olha só, até os detalhes importavam. O animal ele tinha que ser lavado antes. Isso nos lembra também que não basta entregar
qualquer coisa. Deus se importa com a forma, Deus se importa com um coração, principalmente um coração, com a pureza. Às vezes a gente acha que pode oferecer a Deus as coisas, nosso sacrifício, nosso tempo, de qualquer jeito, mas Ele quer que o nosso coração esteja limpo, esteja sincero, esteja verdadeiro. Portanto, Levítico 1, ele nos lembra que seguir a Deus não é apenas frequentar cultos, GC, células ou fazer orações rápidas. Não, é sobre uma entrega total. O povo oferecia o animal por inteiro e Deus com isso recebia como um cheiro suave. Então hoje, você e eu, nós somos chamados a colocar nossa vida inteira no altar, nossa família, nossos sonhos, nosso trabalho, nossas finanças, nossas feridas, nossas emoções, nosso intelecto, nossas vontades. O maior exemplo disso é Jesus, o Cordeiro perfeito, aquele que se entregou totalmente por nós. Jesus, ele não reteve nada, Jesus não deu apenas uma parte, ele não se poupou, ele deu tudo. E quando a gente entende isso, a gente não pode viver uma fé pela metade. Então eu te pergunto, você tem dado a Deus apenas pedaços ou você tem dado a sua vida inteira? Talvez você esteja escondendo algo, um pecado escondido, uma área que você não quer que Deus toque, um plano que você insiste em controlar, mas hoje Deus está chamando você a colocar tudo isso no altar. E é isso que os irmãos fazem no 5am. Começam um dia entregando tudo isso diante do Senhor e reconhecendo que só Ele é digno do nosso melhor. Se essa palavra falou ao seu coração, escreva aqui nos comentários: Senhor, eu me entrego por inteiro. E que isso não seja apenas uma frase, mas seja um ato profético, um ato de fé, uma declaração pública. Então curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal, compartilhe com alguém que precise ouvir essa mensagem. E não se esqueça, amanhã cedo, acorde, ore e entre nas salas aqui embaixo que tem o link do 5am, sala no Brasil, nos Estados Unidos, sala para homens, sala para mulheres. E lembre que Deus merece o melhor da sua vida. Não dê migalhas de tudo, porque quem se entrega por inteiro experimenta favor por inteiro.